Tradutor, Tinky Winky. Revisor, Dark Silo. Os soldados das sombras fecharam ou avançaram rapidamente. No entanto, os movimentos ferozes dos ursos de gelo eram muito mais rápidos do que os dos soldados das sombras. Bum! Craque! Um único golpe da garra do urso obliterou um soldado das sombras. Se fosse um humano naquele campo, seria uma visão horripilante. Jin-Woo franziu as sobrancelhas. Como eu pensei, era demais. Quer fosse força ou tamanho, infelizmente parecia ser demais para os soldados das sombras enfrentarem os ursos de gelo. Mas de repente, algo surpreendente aconteceu. Ok. Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. O corpo do soldado das sombras soou. A fumaça negra a certa distância, depois reformada em sua forma original. Oh merda! O rosto de Jin-Woo se iluminou. Mortos-vivos. Ele havia se esquecido da verdadeira natureza dessas sombras e agora se lembrara. Percebendo seu ataque não teve efeito, o urso de gelo entrou em pânico e rugiu. Roar! Enquanto a infantaria das sombras mantinha os ursos de gelo ocupados, os magos das sombras haviam terminado as preparações. Flare! Bang! Kabum! As bolas de fogo liberadas das mãos dos magos explodiram aqui e ali. Enquanto a infantaria das sombras foi pega pela explosão, os ursos do gelo pegaram fogo e se debateram. Kuaa! Ku! A infantaria das sombras continuou seus ataques, balançando e apunhalando suas espadas contra os ursos em chamas. Slash! Stab! No início, os ursos de gelo pareciam ter a vantagem, mas foram lentamente sendo empurrados para trás pelo ataque combinado da infantaria e dos magos. Uoa! Jin-Woo assistiu à batalha com grande interesse. A rápida regeneração da infantaria. O poder de fogo poderoso dos magos. O poder dos soldados das sombras excedeu suas expectativas. Os ursos de gelo foram esmagados e foram empurrados para as cavernas. Parecia que a batalha estava acabada. Roar! Com um rugido que sacudiu os tímpanos, algo gigante apareceu da caverna. Isso é. Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. Era um urso de gelo com uma cabeça maior que o resto e bem mais largo. Roar! Com um único golpe de suas garras, muitos soldados das sombras foram varridos. Bum! Craque! Mesmo sua rápida velocidade de regeneração não conseguia acompanhar. Craque! Smash! Parece que o Alpha fez a sua aparição. É claro que ele esperava que os ursos tivessem um urso alfa. Mas o tamanho e o poder da coisa superaram suas expectativas. Roar! O urso gigante de gelo bateu nos soldados das sombras e correu em direção a Jin-Woo. De repente, uma mensagem apareceu. Ring! Você está fora de mana. Fechar colchete. Os soldados das sombras não podem se regenerar. Fechar colchete. Você está fora de mana. Fechar colchete. Os soldados das sombras não podem se regenerar. Fechar colchete. Ok. Ele checou sua mana em pânico. Assim como o sistema disse, sua mana estava em 0. MP. 0, 1860. Com a sua mana acabada, os soldados das sombras já não se regeneravam depois de serem destruídos. Em vez disso, eles se transformavam em sombras e retornavam à sombra de Jin-Woo. Jin-Woo percebeu que ele quem autorizava a regeneração. Essa maldita mana. Ele encontrou outro motivo para aumentar seu status de inteligência. Jin-Woo coçou o lado da cabeça. A aparência do Alpha tinha virado completamente a maré da batalha. No entanto, Jin-Woo ainda tinha um trunfo na manga. Se o chefe deles saísse, eu deveria mandar o meu também. Com os braços cruzados, Jin-Woo chamou quem era digno de ser chamado de chefe dos soldados das sombras. E grite. Uma única sombra escapou da de Jin-Woo. Da sombra surgiu um cavaleiro usando um capacete adornado com plumagens. Jin-Woo levantou o queixo para o Alpha. Ygritte inclinou a cabeça para Jin-Woo, depois disparou em direção ao gigante urso de gelo. Step, 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 step. Ygritte evitou o golpe do Alpha e deslizou entre as pernas do urso de gelo. Enquanto em movimento, ele rapidamente tirou os punhais ao seu lado e cortou os tendões das pernas da fera. Kuá!
Este foi apenas o começo. Desembainhando sua longa espada, Ygritte esquivou-se habilmente da torrente de ataques do Alpha enquanto os cupia como uma escultura. Tendões, garras, patas, pernas. Pouco a pouco, a carne do Alpha ia sendo cortada como sendo trabalhada por um açougueiro. Jinwoo observou os movimentos artísticos fluindo de Ygritte com grande admiração. A cabeça foi a última a ir. Slash. A cabeça do gigante urso de gelo estava completamente separada de seu corpo. Antes que pudesse atingir o chão, Ygritte a pegou do ar. O cavaleiro se aproximou de Jinwoo e se ajoelhou diante do caçador. Drop. Ygritte colocou a cabeça do urso na frente dos pés de Jinwoo, como se oferecesse um troféu a seu rei. Jinwoo olhou para o cavaleiro e engoliu em seco. Se ele usasse sua espada desde o começo, eu poderia tê-lo derrotado. Os restantes dos ursos de gelo foram jogados no caos depois de perder seu líder e foram rapidamente eliminados pelos soldados. A batalha acabou. Os resultados foram muito satisfatórios para Jinwoo. Infantaria Sombria, LV2. Infantaria Sombria, nível 3. Infantaria Sombria, LV2. Mago das Sombras, nível 2. Os soldados subiram de nível aqui e ali. Como os soldados das sombras eram a habilidade de Jinwoo, o caçador havia ganho 3 níveis. E acima de tudo, erga-se. Você conseguiu extração de sombra. Fechar colchete. Você conseguiu extração de sombra. Fechar colchete. Você conseguiu extração de sombra. Fechar colchete. Ele ganhou novos amigos. ROOAR. Incluindo o Alpha, Jinwoo selecionou vários ursos de gelo. De suas sombras, uma grande massa negra se elevou. Eu esperava um urso usando uma armadura. A realidade foi um pouco diferente. As bestas das sombras que surgiram mantinham alguma semelhança com o urso, mas ao mesmo tempo tinham uma forma que parecia se alternar entre sólido e gás. Um vapor negro saía continuamente de suas figuras. Shadow Beast, Lich. Shadow Magic Beast Soldier. Eu removi a parte de magia para distingui-los das feras mágicas. A razão foi porque, no contexto, besta mágica é o significado da forma bestial da sombra como urso, mas na história geral, besta mágica refere-se a quaisquer entidades sobrenaturais encontradas nas masmorras. Eu queria evitar a confusão. E também retirei a palavra soldado porque era redundante na maioria dos casos de contexto. Os visuais estavam um pouco ausentes, mas ainda assim eram as sombras dos ursos de gelo. Sua força e capacidade de destruição. Ele certamente teria um uso para isso. De repente, roar. As orelhas de Jinwoo se animaram com um som de gritos à distância. E não foi apenas um ou dois. Parece que há mais ninhos na área. Estava ficando um pouco tarde. Ele iria dar uma olhada amanhã. Um sorriso brilhante apareceu no rosto de Jinwoo. Uaak! KUK! Seus companheiros de equipe gritaram na esquerda e na direita. Os olhos de Kim Micheol estavam bem abertos. Não tem como. Que ele, Kim Micheol, iria falhar assim. Ele, que era alguém que se tornaria de a elite da Baeco. Ele até recebera treinamento especial para esse objetivo. E agora ele iria falhar. O Ranker A não pôde aceitar isso. O grupo deles suportou o frio e a fome e lutou com os Yetis. Depois disso estavam os gigantes de gelo. Eles perderam 2 dos seus membros, mas conseguiram prevalecer contra eles também. O grupo parecia estar indo bem. Mas, no momento em que triunfaram sobre os gigantes do gelo, os caminhantes brancos os emboscaram de todas as direções, como se estivessem esperando. Aqueles bastardos estavam assistindo o seu grupo, esperando por sua resistência atingir o fundo do poço. O que se seguiu foi um massacre. Os caçadores caíram, um após o outro, em um instante. Líder. Um caçador esticou a mão ensanguentada em direção a Kim Micheol. Kim Micheol deu um passo para trás. Um caminhante branco apareceu do nada e afundou a garganta do caçador no chão. Enquanto o homem estava borbulhando e engasgando com seu próprio sangue, o caminhante branco levantou a cabeça para Kim Micheol. O Ranker A gritou. Uaa! Ele se virou e correu para a floresta.
A floresta tinha ursos de gelo. Esses ursos não eram nada comparados com os Yetis, os gigantes de gelo e os White Walkers. Kim Micheol correu com todas as suas forças. Observando sua figura desaparecer na distância, os caminhantes brancos levantaram seus arcos e apontaram. Mas antes que eles pudessem disparar, um caminhante branco levantou a mão e o disparou. Era um elfo gelado com o cabelo descendo até a cintura. Os outros caminhantes abaixam seus arcos. Ponto. Apóstrofo. O de cabelo comprido apontou e gesticulou para seguir Kim Micheol. Um por um, os outros caminhantes brancos desapareceram de vista. Kim Micheol saltou por um arbusto. Punch, punch, punch. Seus pulmões pareciam estar em chamas. A imagem dos caminhantes brancos que sorriam matando seus companheiros de equipe estava fresca em sua mente. O homem estava olhando para as mãos. As mãos congeladas estavam perdendo o sentido do tato. Seus dedos haviam perdido há muito tempo todos os sentidos. Ele não poderia lutar adequadamente em sua condição atual. Este maldito frio, não. Se nós simplesmente não passássemos fome nos últimos dias, nós teríamos vencido. Até o amargo fim, Kim Micheol não pôde reconhecer seu fracasso. Enquanto se cuidando, Kim Micheol levantou a cabeça. De qualquer forma, o quão profundo eu fui na floresta. Ele olhou em volta. O cheiro de sangue cutucou o seu nariz de algum lugar. O homem seguiu o cheiro. Estava perto. Movendo-se através das árvores, ele encontrou uma clareira e não pôde acreditar em seus olhos. Como isso é possível? Na frente das cavernas estavam mais de 20 cadáveres de ursos de gelo. Ele se perguntou por que ele não havia encontrado um único urso. O quê? Ele estudou os cadáveres. Todos os cadáveres tinham traços de serem cortados com alguma coisa, alguns deles tinham traços de serem queimados. Sun Jinwoo passa pela cabeça de Kim Micheol. Não pode ser. Aqueles bastardos fizeram isso. Não? Kim Micheol sacudiu a cabeça. As feridas nos cadáveres dos ursos de gelo foram feitas com uma espada. Para seu conhecimento, o grupo de Sun Jinwoo não tinha um usuário de espada. Os dois Rankers nem sequer tinham arma. Não havia como eles terem sobrevivido aqui. Então há apenas uma outra conclusão. Os caminhantes brancos estão por aqui. Seu coração afundou. Ele tinha pensado que ele conseguira fugir daqueles elfos. E pensar que ele entrou em outro grupo deles. Com um grande medo em seu coração, Kim Micheol prendeu a respiração e voltou na direção de onde ele tinha vindo. Mais distante. Mais rápido. Ele queria sair do território dos caminhantes brancos. Ao mesmo tempo, um Laang, um urso de gelo, caiu com um barulho de morte. Os soldados das sombras invadiram seu corpo e se certificaram de que estava morto. Você subiu de nível. Fechar colchete. Tudo bem. Jinwoo estava em um ninho de ursos diferente. Já faziam 5 dias desde que eles entraram no portal. Ele passou por 3 ninhos de ursos diferentes desde então. Parece que eu cuidei de todos os ursos desta floresta. Graças a isso, tanto ele como o seu exército aumentaram um pouco. No início, eram necessários 2 soldados para segurar um urso de gelo. Agora, um único soldado era capaz de vencer um contra a besta. Jinwoo ficou satisfeito. Como as habilidades de seus soldados subiram, ele começou a atribuir-lhes diferentes papéis. Seu limite atual era de 30 sombras, 28 deles seriam designados para combater, enquanto 2 deles seriam designados para a coleção de núcleos mágicos e carne. Agora que ele não tinha que levantar um dedo para lutar ou coletar drops, a vida se tornou incrivelmente conveniente para o caçador. Não sinto mais feras mágicas. Parecia que ele havia limpado a floresta inteira. Então, é hora de ir para o chefe. Havia ainda cerca de um mês para ir, no pior dos casos, vários meses, até o Dungeon Break. Ele não tinha a intenção de esperar que isso acontecesse. Tenho que matar esse elfo arrogante também. Um mero animal mágico que provocou um caçador. Seu sorriso arrogante silenciosamente irritou Jinwoo. O nariz de Kim Micheol detectou o cheiro de cozinhar carne de algum lugar. Sniff, sniff.
O olfato do homem se tornou sensível devido à sua fome. Depois de entrar no portal, tudo que ele tinha para comer foi um único coelho. Sua boca se encheu de cheiro de comida. Culpe. Os caminhantes brancos podem estar comendo em algum lugar. Mas se houver apenas alguns deles, ele estava confiante de que poderia cuidar deles e roubar a comida. Foi uma confiança equivocada nascida da fome. Vamos dar uma olhada. Kim Micheol fez o melhor que pôde para acalmar seus passos. Finalmente, ele chegou a uma clareira onde a equipe de Jinwoo estava. Os olhos de Kim Micheol se arregalaram. Ok. O cheiro de carne vindo da fogueira. Como eles ainda estão vivos. No entanto, ele não viu um dos caçadores Rank E. PFT. Ele assumiu a liderança com confiança na busca. Deve ter morrido primeiro. Isso era óbvio. Mas o que não era óbvio era a cena bem na sua frente. Como analisar tudo isso? Algo parecia estranho. Espera, as roupas deles. Roupas quentes, cobertores, tendas e outros equipamentos entraram em sua visão. Eles estavam claramente preparados para o meio ambiente. Como diabos? Enquanto afobado, o olhar de Kim Micheol se fixou em algo. Foi um pedaço de pão ao lado da carne. Não havia como eles terem encontrado o feito pão que deve ter sido preparado de antemão. Sua confusão rapidamente se transformou em raiva. Esses filhos da puta. Coça coça. Kim Micheol rangeu os dentes. Esses filhos da puta tinham tudo isso com eles e foram embora por conta própria. Se minhas mãos não estivessem congeladas, não. Se eu não estivesse com fome, eu poderia facilmente ter cuidado daqueles elfos de gelo. Pensando em como eles guardaram avidamente algo que deveria ter sido compartilhado com a equipe para a raid, Kim Micheol não pôde mais evitar. Ele saiu para a clareira. Seus bastardos. Park Hye-jin deu um pulo de surpresa e levantou-se. Kim Micheol. Como você está aqui? Para ser honesto, era difícil dizer que ele era uma visão acolhedora. Foi porque os olhos do homem estavam cheios de intenção assassina. Kim Micheol não escondeu sua hostilidade. Nosso grupo falhou em limpar a masmorra por causa da falta de equipamento e comida adequados. Então, como é que você está sentada aqui com esses equipamentos e comida? Isso é. Park Hye-jin não pôde responder. Ela transformaria a ira de Kim Micheol em direção a Jinwoo. Ela não queria se transformá-lo no salvador de sua vida. Desde o início, não gostei da maneira como você olha para San Jinwoo. Park Hye-jin fechou a boca. Ao vê-la desafiar sua vontade, a raiva de Kim Micheol aumentou. Eu não considero cada um de vocês um cúmplice. Quem escondeu tudo isso? Eu vou poupar o resto de vocês. As veias estavam inchadas no pescoço. Qual de vocês escondeu tudo isso e assassinou a vida de seus companheiros? Seus gritos ecoaram em voz alta por toda a floresta. Kim Micheol percebeu que ele teria que fazer a aposta. Eu vou contar até 3. Se ninguém falar, considerarei todos vocês igualmente culpados. Han Song-hye puxou as mangas de Park Hye-jin. Park Hye-jin abraçou Han Song-hye. Go Myung-hwan e Won Ji-jong engoliram enquanto suavam. Kim Micheol era um ranker A. Mesmo se eles combinassem seus poderes, eles não poderiam esperar ganhar contra ele. Ainda assim, nenhum deles traiu Jinwoo. Kim Micheol desembainhou a espada ao seu lado. Xing. 2. Os caçadores ainda mantinham o silêncio. Meros caçadores de baixo nível ousavam desobedecê-lo. A raiva de Kim Micheol explodiu. Como você olha para mim? Seus olhos ficaram vermelhos com intenção assassina. Primeiro seria essa mulher. Aquela que traiu sua equipe e decidiu se juntar aos fracos. Park Hye-jin será a primeira. Sim, ela deve ter escondido alguma coisa. É por isso que ela deixou meu time. Essa foi a única razão pela qual ele poderia pensar. Kim Micheol andou até Park Hye-jin e terminou sua contagem regressiva. 3. Park Hye-jin fechou os olhos. De repente. 4. Bam! Algo atingiu Kim Micheol na parte de trás da cabeça, e o homem caiu de cara no chão e deslizou para a frente por alguns metros. Todos os olhos dos caçadores se arregalaram. Líder.
Jin o atacou com tanta força que seu punho ainda estava fumando. Ele falou, chocado. Quem é o filho da puta que realmente colocou em perigo a vida de seus companheiros? Jin opa. Os olhos de Han Song estavam cheios de lágrimas quando ela cumprimentou Jin Woo com alegria. Líder. Não foi tanto quanto a reação da menina, mas os dois caçadores homens o saudaram alegremente. Park Hye-jin suspirou de alívio depois de perceber que Jin Woo estava aqui. No entanto, Jin Woo não teve o luxo de lhe devolver a saudação. SHH. Ele colocou um dedo nos lábios. No meio do caminho para apressá-lo e dar-lhe um abraço, os 4 Hunters congelaram no gesto de Jin Woo. Park Hye-jin perguntou. Oh, o que está errado? Jin Woo olhou para Kim Micheol. O caçador Hank ainda estava furioso com o homem, sentindo que ele poderia vencê-lo até a morte sem piscar. Kim Micheol foi seguido. Jin Woo sentiu uma presença poderosa vindo da floresta. Agora não era hora de se preocupar com Kim Micheol. O verdadeiro problema estava vindo da distância. Sou. Percebendo que Jin Woo olhava diretamente para eles, os caminhantes brancos soltaram os Tealt e se mostraram. Havia cerca de 20 deles. Um deles se destacou do resto. Jin Woo olhou para o caminhante com cabelos compridos que caíam até a cintura em cima de um cavalo. Ponto. Ele é o chefe. Comparado aos ursos de gelo ou até mesmo os caminhantes brancos que estão ao seu lado, o de cabelo comprido emitia uma quantidade de pressão enorme. Se este não fosse o chefe da masmorra, quem mais poderia ser? Fazia muito tempo, mas um calafrio percorreu as costas de Jin Woo. Enquanto Jin Woo tremia levemente com o poder daquela coisa, o chefe observava Jin Woo. Então era a verdade. O lixo acabou sendo útil, afinal. O que você disse? Fechar colchete. Ponto de interrogação. Jin Woo respondeu sem perceber, e o chefe ficou chocado. Você fala a nossa língua? Jin Woo ficou igualmente chocado. Como eu estou me comunicando com uma fera mágica? Ele foi capaz de entender a linguagem da fera mágica. Não só isso, ele era de fato capaz de falar. Palavras que ele nunca aprendeu estavam fluindo como se fosse sua língua nativa. Você fala a língua das feras mágicas. Park Hye-jin estava ficando sem coisas para se surpreender com Jin Woo. A pergunta dela deu a Jin Woo a confirmação de que ele realmente estava falando e entendendo a besta mágica. Isso é um efeito do sistema. Algo como um tradutor universal. Jin Woo olhou para o chefe. O chefe estava olhando para ele com uma cara divertida. Então podemos nos comunicar. Que interessante. Há alguém que eu quero apresentar a você. Fechar colchete. Ele gesticulou atrás dele para um caminhante branco. Eu acredito que você já esteja familiarizado. Fechar colchete. Jin Woo afiou seu olhar. Na verdade, ele estava familiarizado com este. Aquele bastardo é. Foi o elfo do gelo que atirou a flecha em direção a Han Song. Ele não podia esquecer aquele rosto arrogante. Assim como naquela época, um sorriso de escárnio decorou seus lábios. Ele me disse que havia alguém forte entre os humanos. Ele queria duelar com alguém, então. Desembainha. O rosto sorridente do caminhante branco estava agora decorado com a Night Killer saindo dele. Ah! O grito veio do lado dos caçadores. E Won Jong rapidamente cobriu com a boca depois de gritar sem querer. Baque. O caminhante branco caiu. Jin Woo esticou a mão em direção ao seu corpo. A adaga tremia levemente, depois se atirou em direção à mão de Jin Woo. Jin Woo agarrou a Night Killer em um aperto reverso e tomou uma posição de combate. Mais alguma coisa? Fechar colchete. O chefe falou com reverência. Você é verdadeiramente forte. Fechar colchete. Ele desceu do cavalo. No entanto, o chefe não parecia querer lutar ainda, não levantou uma arma nem lhe deu uma sensação de hostilidade. No entanto, você deve saber. Fechar colchete. Que mesmo você pôde vencer contra esse número. Fechar colchete. Pelo menos 20 deles. Mas seus números não eram o que o preocupava. Era a força do chefe. Os lixos ao redor do chefe não eram páreo para Jin Woo,
que havia levantado seu nível enquanto caçava os ursos de gelo. Como confirmação, Jinwoo tinha acabado de matar um caminhante branco com um arremesso de sua adaga. Então, o que fazer com o chefe? Enquanto Jinwoo correu a simulação em sua mente, o chefe continuou. Eu tenho uma proposta. Uma proposta? Fechar colchete. Sim. Eu acho que você vai ter algum benefício nisso também. Fechar colchete. Ponto. Jinwoo ficou surpreso. Ele sabia que os animais mágicos humanoides tinham alguma aparência de inteligência, mas nunca pensou que eles tentariam negociar com um ser humano. Sua curiosidade tomou conta dele. Vamos ouvir isso. Fechar colchete. O chefe sorriu em resposta. Antes disso, eu tenho uma pergunta. Fechar colchete. Você não é humano. Por que você está entre os humanos? Fechar colchete. As sobrancelhas de Jinwoo franzirão. O que diabos você está falando? Fechar colchete. Ah! Você não está ciente. Fechar colchete. O chefe riu e apontou para sua têmpora. Em nossa cabeça, há uma voz sussurrando sem descanso. Diz-nos para matar todos os seres humanos. Mas na sua frente, a voz fica em silêncio. Fechar colchete. Ah, então era assim? Se esse fosse o caso, Jinwoo tinha uma teoria aproximada. A palavra humano estaria provavelmente se referindo aos caçadores. Por outro lado, depois de sair do templo subterrâneo com o sistema, a identidade de Jinwoo provavelmente mudou para jogador. Em um sentido estrito, ele provavelmente foi registrado de forma diferente de caçadores, também conhecidos como seres despertados. É por isso que ele está erroneamente pensando que eu não sou humano. Jinwoo pensou que ele estava certo. Confundindo o olhar no rosto de Jinwoo em busca de um acordo, o chefe assentiu. Não há necessidade de nós lutarmos. Queremos evitar derramamento de sangue desnecessário em nossa parte. Fechar colchete. O chefe chegou ao ponto. Nos dê os humanos atrás de você. Então nós vamos deixar você sair daqui vivo. Que tal isso? Aceita a nossa proposta? Fechar colchete. Em vez de uma resposta, Jinwoo fez uma pergunta. Deixe-me também perguntar uma coisa. Fechar colchete. Muito bem. Fechar colchete. Quem são vocês? De onde vieram? Por que você está tentando matar humanos? Fechar colchete. Nós somos. De repente, o rosto sorridente do chefe congelou por uma fração de segundo. Então ele continuou naturalmente como se nada tivesse acontecido. Não precisamos lutar. Queremos evitar qualquer derramamento de sangue desnecessário em nosso fim. Fechar colchete. O que foi isso? Jinwoo estreitou os olhos. O chefe reagiu como um NPC em um videogame, forçado a repetir suas palavras depois de tentar agir fora do programa. Dê-nos os humanos atrás de você. Então vamos deixar você sair daqui vivo. Que tal isso? Você aceita nossa proposta? Fechar colchete. O rosto do chefe não mostrava indicação de que algo havia acontecido. Continuou a manter seu sorriso despreocupado. Os caminhantes brancos atrás dele também não mostraram nenhuma reação. Quando Jinwoo apenas observava a situação em silêncio, o chefe pressionou sua pergunta. Você aceita? Jinwoo queria obter algumas informações sobre os animais mágicos e seus objetivos, mas percebeu que seria inútil. Nesse caso. Restava apenas uma coisa. Sua resposta já havia sido determinada há muito tempo. Eu me recuso. Os cantos da boca de Jinwoo se ergueram. Você não vê? Você tem uma sombra tão deliciosa para eu deixar ir embora assim. Ele derrotaria o chefe e pegaria sua sombra. Desde o momento em que pôs os olhos nos cabelos compridos, esse era seu plano. Você quer lutar comigo e com meus soldados? Você acha que poderia suportar nossos números? Fechar colchete. Jinwoo sorriu largamente. Soldados? Você acha que é o único? Eu também tenho alguns. Soldados das sombras, apareçam. Uak. Mais uma vez, o grito veio do lado dos caçadores. Yuan Jong gritou depois de ver a sombra do urso, a besta das sombras, e caiu de costas. Ah!
Jin Woo olhou para os rostos pálidos de seus companheiros e se sentiu um pouco mal. Mas este era um momento perigoso. Não havia tempo para explicar. Não que eu fosse explicasse mesmo que não houvesse perigo. Haviam 29 soldados das sombras. Jin Woo ficou de frente para o chefe. Então. Quem aguenta os números de quem? Fechar colchete. O chefe finalmente emitiu hostilidade. Você tem apenas um truque de salão. Muito bem, irei cumprir o seu desejo de morte. Fechar colchete. O chefe pegou os dois tantos do seu lado. Jin Woo refletiu sua ação e segurou a Nightcrawler na mão direita e presa envenenada de casaca na esquerda. Espadas japonesas. Um truque de salão. Bem, Jin Woo não discordou. O exército das sombras poderia ter a vantagem em número, mas ele sabia que faltava todo o seu poder em comparação com o chefe. Ele entendeu de onde a confiança do chefe estava vindo. Ele precisava de um reforço poderoso. Espere, se for um reforço poderoso, eu preciso. Havia alguém adequado. Jin Woo rapidamente olhou para o lado dele. Kim Micheol ainda estava quieto, desmaiado ali. Ataque. Fechar colchete. Sob o comando do chefe, os caminhantes brancos apontaram seus arcos. Ursos. Jin Woo colocou as feras das sombras na frente. It. 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 Kuoak. Os animais das sombras acertados por flechas gritaram. Antes que os caminhantes brancos pudessem puxar sua próxima rodada, os soldados das sombras avançaram. Os magos das sombras também começaram suas preparações. Os olhos de Jin Woo queimaram. Meu alvo é você. Antes de sair, Jin Woo rapidamente chutou a espada de Kim Micheol para o caçador desmaiado. O olhar de Jin Woo estava fixo no chefe e o chefe em Jin Woo. Os 4 punhais se chocaram em uma magnífica exibição de faíscas. Clang. 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 Ao redor deles, a disputa entre os soldados das sombras e os caminhantes brancos se enfureceu. Gong Myung-wan se virou para a Park Hye-jin. Devemos ajudar? A mulher balançou a cabeça. Esta não é uma luta que devemos nos juntar. Era um campo de batalha caótico onde monstros negros gigantes estavam balançando suas garras, soldados negros destruídos estavam se regenerando instantaneamente e feras mágicas de alto nível atacavam impiedosamente com espadas e flechas. O que poderíamos nós, um ranqueiro B e 2 ranquer C, fazer nessa situação? Tudo que eles poderiam fazer era rezar. Park Hye-jin olhou para a forma de Jin Woo em confronto com um caminhante branco de cabelos compridos. K.O.K. Um grito escapou da boca de Jin Woo. Este era o chefe de uma masmorra de alto nível. Um observador casual pode pensar que eles estavam pareados, mas Jin Woo era lentamente empurrado para trás. Vários cortes aqui e ali em seu corpo. Ele poderia aguentar por mais 3 minutos. Mesmo enquanto lutava contra o chefe, a regeneração de seu exército continuava drenando sua mana. Os magos das sombras haviam terminado de lançar seu feitiço. Uma bola de fogo muito maior que uma bola de vôlei caiu no meio dos caminhantes. Bang! Era o poder dos magos upados. O som ensurdecedor da explosão acordou Kim Micheol. Ele levantou a cabeça. Clang! Clang! Bam! Bum. Em sua visão turva, ele viu os terríveis caminhantes brancos lutando contra soldados negros desconhecidos. Que infernos! É isso. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia porque estava no chão. A mão que o atingiu na parte de trás da cabeça. Essa voz que ele ouviu enquanto caía. Foi San Jin Woo. Uma vez que ele recuperou a consciência, a humilhação e a raiva que sentiu fizeram suas mãos tremerem. Suas mãos encontraram o caminho para sua espada. Agora eles estavam cercados pelos caminhantes brancos. Eles estavam todos tão bons quanto mortos. No mínimo. San Jin Woo. Eu quero matar aquele filho da puta antes de morrer. Sua gaze aquecida encontrou as costas de Jin Woo. Encontrei ele. O filho da puta estava lutando contra um caminhante branco e suas costas estavam abertas. Esta era a sua chance. Kim Micheol levantou-se do chão e saiu correndo. Uau!
Sentindo o poderoso reforço correndo até ele, Jin Woo celebrou em sua mente. Sim, se é você. Jin Woo acreditava em Kim Micheol. Kim Micheol alcançou Jin Woo e brandiu a espada no pescoço do caçador de Ranque com toda a força. Morra! O chefe na frente dele, Kim Micheol atrás dele. Aparentemente entre uma pedra e um lugar difícil, Jin Woo gritou. E grite. Como se esperasse, Ygritte levantou-se da sombra de Jin Woo e desviou a espada de Kim Micheol. Clang! O quê? Os olhos de Kim Micheol se arregalaram, revelando os brancos avermelhados. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a espada de Ygritte se enfiou no peito do Ranque-A. Stab! A espada perfurou o homem musculoso e saiu em suas costas. Tosse! Jin Woo rapidamente se afastou do chefe. Sim, eu acreditei em você, Kim Micheol. Eu pensei que seria exatamente assim que você agiria. Um homem tolo que se movia por seus sentimentos sem pensar no futuro. Em pouco tempo, Jin Woo entendeu completamente que tipo de homem Kim Micheol era. Kim Micheol olhou para Jin Woo furioso. Você. E essas foram as últimas palavras de Kim Micheol. Enquanto Ygritte estava mantendo o chefe ocupado, Jin Woo estava de pé diante do corpo de Kim Micheol. Ergua-se. Uá! O familiar grito profundo saiu de algum lugar. Com isso, uma mão gigante saiu da sombra de Kim Micheol.